Oi, gente, tudo bem? Esse é a resolução do exercício 14 da segunda lista de termodinâmica, que vai valer como sistema avaliativo na nossa média final. Então, eu vou ler o enunciado e a gente vai resolver. Antes disso, eu vou fazer uma pergunta. A gente sabe que o calor ele flui da fonte quente para a fonte fria espontaneamente. A pergunta: será que é possível a gente fazer o calor fluir da temperatura menor para a temperatura maior? E a gente sabe que sim, não é um processo espontâneo, porém a gente sabe que isso é possível. Então vamos lá. A gente vai falar um pouquinho sobre o funcionamento do freezer, ok? Então vamos lá. Aqui é um desenho assim, só para mostrar. A gente nota que na diferença do motor, o nosso sentido ele muda, é diferente. A gente tem trabalho entrando. No freezer ele entra na forma de energia elétrica, ok? Então se você desligar o seu freezer da tomada, ele não vai funcionar. Então é necessário calor entrando dentro do nosso sistema. Então a gente vai ter aqui a fonte fria, a temperatura fria, e daí a gente tem aqui a nossa fonte quente e a temperatura quente. Então nós temos a entrada de trabalho no sistema. O aparelho ele faz o quê? Ele retira calor de dentro, por exemplo, na geladeira, a gente tira calor de dentro da geladeira para manter a geladeira mais fria do que a temperatura ambiente, uma diferença de temperatura, que é dentro da nossa geladeira, ok? O trabalho que é gasto para isso, né, é a nossa energia elétrica. Como eu falei, não é um processo espontâneo, porque é necessário a entrada de trabalho na forma de energia. Então a gente tem que o QF aqui é o meu calor extraído da fonte fria, TF é a temperatura da fonte fria, QQ é o calor rejeitado para o ambiente, TQ é a temperatura da fonte quente. Lembrando que um refrigerador ideal não realizaria trabalho, ou seja, que funcionasse sem estar ligado na tomada. Não existem refrigeradores perfeitos, porque se você desligar da tomada, ele vai parar de funcionar, certo? Então não existe nada que vire de 100%, tudo que você fornecer vire 100% de trabalho. Sempre vai ter perda de energia ou de eficiência. Então, aqui é a nossa questão número 14. E eu vou ler o enunciado. Então, para fazer gelo, um freezer extrai 42 quilocalorias de calor de um reservatório a menos 12 graus Celsius em cada ciclo. O coeficiente de performance do freezer é de 5,7. A temperatura do ambiente é de 26 graus Celsius. A nossa primeira pergunta, ele quer saber quanto de calor é rejeitado para o ambiente por ciclo. Então, ele quer saber o meu Q quente, que é o calor que é rejeitado para o ambiente. Então, aqui a gente vai lembrar das equaçõezinhas que a gente tem lá. Essa aqui é o meu coeficiente de desempenho, é o meu módulo do meu Q de quente, Q de frio, perdão, sobre o meu módulo do trabalho. Daí a gente lembra que o trabalho é o quê? É o meu módulo Q de Q menos o meu módulo de Q de F. Lembrando que a gente precisa analisar todos os dados que a gente tem. A gente tem o que aqui? Calor, a gente tem aqui uma temperatura e a gente tem um coeficiente aqui de desempenho e a gente tem outra temperatura. Então aqui a gente tem uma temperatura menor e uma temperatura menor. Então a gente vai pegar essa equação aqui e vai jogar nessa aqui. E a gente vai ter que o meu coeficiente de desempenho é igual ao meu módulo de QF, o meu módulo de QF, dividido pelo módulo de QQ menos módulo de QF, certo? Então, a gente tem aqui, analisando no nosso problema, a gente tem o Q de F, que é o meu 42 quilocalorias, que é extraído da fonte fria. A gente tem o TF, que é menos 12 graus Celsius. A gente tem o coeficiente de desempenho do refrigerador. A gente tem o TQ, que é a nossa temperatura mais quente, que é a temperatura ambiente. E a gente não tem o Q de quente, que é o calor de fora do freezer, certo? Então, aqui vamos à nossa primeira questão, que é o calor rejeitado, certo? Daí aqui eu só passei, daí coloquei aqui, passei essa parte que a gente já tinha lá, que era a nossa equação,
E aqui os dados e o que a gente quer saber, certo? Então, a gente quer saber o que de que, a gente precisa isolar ele. Então, o que acontece? Essa parte aqui, a gente coloca para cima aqui e esse Q desce aqui embaixo. A gente vai ficar com essa equação, certo? Aí, aqui, o que a gente faz? Isola Q, que é o que a gente quer saber. Esse aqui vai passar para esse lado com o sinal trocado, positivo. Então, a gente substitui no nosso problema todos os dados, vai ficar 42 quilocalorias dividido pelo coeficiente de desempenho, que é 5,7, mais o QF, que é 42 quilocalorias. Isso vai dar aproximadamente 49,37 quilocalorias. A gente nota que essa temperatura é mesmo maior do que a nossa TF, certo? Aí a gente tem a questão B também, que a questão B quer saber qual a quantidade de trabalho por ciclo para manter o sistema em funcionamento. Lembra que trabalho é a energia elétrica entrando dentro do sistema, certo? Então, a gente tem aqui o que? A nossa primeira equação que eu mostrei para vocês, que é o Q de F sobre o trabalho. Então, a gente vai isolar o trabalho e a gente vai ficar o quê? Q de F sobre o nosso coeficiente de performance do refrigerador. A gente substitui no nosso problema 42 quilocalorias dividido por 5,7, igual a 7,37 quilocalorias. Lembrando que quilocalorias também é uma unidade de energia, não é do Sistema Internacional, porque a gente utiliza Joule, mas ela é muito usada, certo? Eu espero que vocês tenham entendido e que tenham gostado. Um abraço!